Possamos abrir nossas Bíblias no capítulo 18 de Gênesis. Para que possamos fazer nossa reflexão nessa manhã. Capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 16. Porém, só para a gente entender em que momento a gente está aqui, a gente vai ler os versículos 1 e 2, só para a gente entender que momento é esse que nós vamos refletir. Versículos 1 e 2 do capítulo 18 de Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, o momento que Abraão tem um encontro com Deus, e Deus ele desce pessoalmente com 2 anjos, se encontra com Abraão, e aí, então, a partir desse encontro começa um diálogo, que é o que nós vamos ler agora, a partir dos versículos 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para desperdício. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Quem conhece o texto sabe que haverá uma destruição. Deus vai acabar com 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Mas Deus, em momento nenhum, ele sente prazer na morte. Deus não sente prazer na morte. Por isso Deus questiona: contarei para Abraão o que estou para fazer? A morte, seja de quem for, não é prazeroso para Deus, e precisamos entender isso. Versículo 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele as nações da terra serão abençoadas. Deus, ele tinha uma promessa para Abraão, que a partir dele teria uma nação grande e poderosa. Era uma promessa. Para nós, Deus tem para cada um de nós uma promessa também. A partir do momento que reconhecemos Deus, ele tem uma promessa para nós, em nossas vidas, de transformação. Mas vejam, para Abraão existia uma condição. No versículo 19: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então essa promessa era condicionada. Tinha uma condição: ele precisava ordenar aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. E para que as promessas de Deus também se cumpram em nossas vidas, precisamos entender que precisamos também nos conservar diante do caminho do Senhor. Precisamos fazer o que é justo e direito aos olhos dele, para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Precisamos também andar alinhados com Deus, entendendo a vontade dele em nossas vidas e cumprindo, e fazendo o que é certo, o que é justo, o que é direito. Precisamos entender isso. Versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Veja a palavra que é usada, né? As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas,
e o seu pecado é tão grave. Não dá nem para descrever a gravidade desse pecado, as acusações, por isso são usadas essas palavras, esse substantivo tantas, de tanto. Mas quando a gente lê, por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? A mesma expressão é usada, o mesmo substantivo, tal, uma forma indescritível, que não tem termo para usar. O amor de Deus supera os nossos pecados, nossas acusações, por mais graves que sejam, por mais que o mundo esteja fundado em acusações, por mais que o mundo esteja afundado em pecados, Deus, o amor de Deus supera todo pecado, é capaz de perdoar que pecado for, o amor dele supera qualquer erro. E às vezes olhamos para algumas pessoas, né, e pensamos, pô, como pode aquela pessoa ser salva? Como pode aquela pessoa um dia ter intimidade com Deus? Mas para Deus nada é impossível. Precisamos entender que qualquer pecado pode sim ser perdoado aos olhos do Senhor, conforme o teu amor, a tua misericórdia. Por mais erros que o mundo possa cometer e que as pessoas possam cometer, Deus, Ele sim quer nos perdoar, quer ter contato conosco, intimidade conosco. Na versão A Mensagem, diz que os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Então, o grito daquelas vítimas ensurdecia. Mas ainda assim, Deus se propôs a observar o que estava acontecendo. E Abraão, no versículo 22, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Veja, Abraão permaneceu. Ele se continuou ali, presente diante de Deus. E quanto a nós, diante do caos que o mundo está sofrendo, precisamos permanecer também diante do Senhor, através da oração, através do nosso compromisso com Ele, através sim do jejum, da devocional, de estarmos aqui dentro do possível presente ou assistindo. É importante estarmos na presença do Senhor, assim como Abraão fez. E Abraão, a partir do versículo 23, aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Veja a intercessão de Abraão. Ele intercede pela cidade. Nós vamos ver mais à frente que o seu sobrinho Ló, ele estava lá. Mas Abraão nem cita o nome de Ló. Abraão, ele não fala somente pelos justos, mas ele fala por toda a cidade. Ele também intercede pelos injustos. E é importante a gente entender isso, que também devemos interceder diante das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Os injustos, os que cometem erros, precisamos interceder por essas pessoas. Pedir que Deus, por sua misericórdia, possa alcançar também essas pessoas e salvar também os injustos, e interceder. E Deus responde a Abraão no versículo 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Deus não queria destruir a cidade. Deus não sente prazer com a morte, com a destruição. E o texto prossegue: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado
ao ponto de falar ao Senhor, e que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar-lhe 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: porque já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Veja que a intercessão de Abraão, além de ser generalizada, além de ser por toda a cidade, também é uma intercessão insistente. Abraão interpela Deus 6 vezes, em 6 momentos. Ele começa com 50, reduz para 45, 40, então vai para 30, 20, até chegar em 10. Por 6 vezes Abraão, ele interpela Deus. Abraão, ele tornou a falar, Abraão insistiu, continuou ele, prosseguiu Abraão. Abraão disse ainda, Abraão insistiu. Abraão intercedeu de forma generalizada e insistentemente. Assim deve ser nossa atitude diante do mundo, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelas pessoas, sem olhar para quem, ou o pecado, ou os erros que as pessoas têm cometido, não, mas interceder por todos, e de forma insistente, insistindo com Deus, pedindo a Deus para que nos livre, principalmente no momento hoje que estamos vivendo, diante dessa pandemia. Precisamos interceder de forma insistente, insistir, clamar a Deus, não desistir na primeira negativa de Deus, não, mas continuar insistindo com Deus, pedindo que sobre nós Ele tenha misericórdia, misericórdia para nos salvar, misericórdia para nos transformar, que possamos dar o bom testemunho diante do mundo, diante da sociedade, não em favor, não para provar alguma coisa para a sociedade, mas porque a sociedade precisa que nós, como cristãos, nos levantemos diante do caos que o mundo está vivendo, para clamar a Deus por todas as pessoas. Nesse momento, muitos estão lutando contra a vida. E quantas pessoas perderam a batalha, e quem ficou está sofrendo com essas mortes. Sim, devemos celebrar a vida, estamos aqui, glória a Deus por isso. Precisamos celebrar nesse momento. Isso é uma grande vitória, poder estar aqui sentado ou estar assistindo. Mas não podemos esquecer que também tem pessoas que não podem mais desfrutar, ou que estão lutando para voltar a poder desfrutar desse momento. Precisamos interceder pelo mundo, interceder por todos, e insistentemente. Agora no próximo capítulo 19, partindo do versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Vejam,
versículo 3, o início, mas ele insistiu tanto com eles. Precisamos insistir naquilo que acreditamos, perseverar, lutar. Não podemos desistir quando realmente queremos alguma coisa. Precisamos insistir, precisamos ter esse entendimento que precisamos insistir nas coisas que acreditamos. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Quantas eram as pessoas que estavam lá? Aqui diz: todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos. E o que eles queriam? Satisfazer a sua vontade, sem se importar com o que ia acontecer, sem se importar com a dor daquelas pessoas que eles iam causar, sem se importar com o lamento das vítimas. Eles não estavam nem aí. Eles só queriam satisfazer as suas vontades, as suas lascívias, só queriam desfrutar daquilo que eles queriam, não estavam nem aí. E quantas vezes as pessoas também não estão nem aí para a necessidade dos outros, mas só pensam nas suas próprias necessidades, em suas vontades. E precisamos sim nos preocupar se o que estamos para fazer corresponde à vontade de Deus, se vai causar dor e sofrimento a outra pessoa. Precisamos ter essa responsabilidade de entender que não podemos fazer somente a nossa vontade sem se preocupar com o que vai ocasionar a outra pessoa, a dor que será para outra pessoa. Não, precisamos ter responsabilidade diante da sociedade. E o texto continua, a partir do verso 6. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. O que Ló faz? Ele luta contra aquela injustiça. Ele tenta intervir. Esse é o papel do cristão diante da sociedade, lutar contra as injustiças, lutar pelas pessoas que sofrem, nos posicionar para dar voz àqueles que não têm voz. Não podemos ser negligentes diante do sofrimento, não podemos ser negligentes perante as pessoas que estão para sofrer, que estão para sofrer algo de ruim. Precisamos sim nos posicionar, precisamos sim lutar. Esse é o posicionamento do cristão diante da sociedade, lutar contra as injustiças, lutar contra o que é errado. Versículo 9. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Vejam, o que esses homens queriam fazer? Uma perversidade. Eles não estavam nem aí. Por isso Ló ofereceu as filhas, porque sabia que nada iam parar aqueles homens. O que eles estavam para fazer, eles iam fazer com Ló, com a esposa, com as filhas, com os visitantes ou com quem quer que fossem. Eles não estavam se importando com o que ia acontecer. Eles não estavam nem aí. E nada ia parar aqueles homens. Eram todos os homens, dos mais jovens aos mais velhos. E eles estavam prontos a fazer o que fosse necessário. Versículo 10. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois,
feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. A justiça de Deus, ela prevalece. Eles queriam fazer uma perversidade, como diz aqui, mas Deus não permitiu. Aqueles anjos cegaram aqueles homens para que eles não fizessem nada, para que a justiça de Deus prevalecesse ali. E assim foi, porque Ló interviu para aqueles homens, porque Ló lutou contra aquela injustiça, e Deus, aqueles anjos não permitiram, cegaram aqueles homens para que aquilo não acontecesse, para que aquela perversidade não ocorresse. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Eles dão a oportunidade de Ló salvar os seus parentes, as pessoas que Ló conhecia. E nós também temos essa oportunidade. Precisamos falar, precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas, para os nossos parentes, para as pessoas que amamos, que conhecemos. Não podemos nos calar. Toda oportunidade que nos for dada, precisamos aproveitar para falar da palavra de Deus, para que essas pessoas também possam se salvar como a nós, também possam reconhecer a Deus como somente aquele que pode mudar a vida delas, como um dia reconhecemos e tivemos nossas vidas transformadas. Deus também pode transformar a vida de outras pessoas. Por isso nós não podemos nos calar de pregar o Evangelho. Precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas, precisamos dar oportunidade para elas e falar. Dizer que Deus tem um plano de salvação para todas elas. Basta elas aceitarem esse plano. Porque tudo que Deus quer é salvar todas as pessoas. E precisamos ser usados, permitir que Deus nos use para que essas pessoas também sejam salvas assim como nós estamos salvos, assim cremos. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. E quantos de nós, às vezes, levamos Deus na brincadeira? Quantos de nós deixamos de ter responsabilidade e levamos na brincadeira, levamos a igreja na brincadeira, levamos o nosso compromisso com Deus na brincadeira, brincamos com Deus? Quantos de nós estão perdendo a oportunidade de serem usados por Deus simplesmente por levarem na brincadeira? Assim como aqueles genros acharam que Ló estava brincando. E quando falamos de Deus, não estamos brincando. Precisamos sim levar Deus a sério, levar as palavras de Deus a sério, levar a igreja a sério, levar os nossos irmãos a sério, levar o estudo devocional, a oração, o jejum a sério. O nosso compromisso com Deus, precisamos levar a sério. Não podemos tratar com brincadeira. A responsabilidade que nós temos diante da sociedade, precisamos
sim, levar a sério. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E quantas vezes hesitamos também? Quantas vezes, por hesitar, cometemos erros gravíssimos? E sim, Deus vai ter misericórdia para nos levantar, para erguer suas mãos e nos tirar do buraco que nós nos enfiamos ao hesitarmos. Mas nossas atitudes, elas têm consequências, e das consequências não podemos nos livrar. Por isso, precisamos nos manter firmes para não hesitarmos. Precisamos nos manter comprometidos com Deus. Não podemos hesitar diante da sua palavra, diante do nosso compromisso com Ele. Precisamos ter seriedade. Precisamos cada vez mais estar unidos com a sua vontade sobre nossas vidas. Não podemos hesitar. Por mais que possamos depender da sua misericórdia, não podemos hesitar para que as consequências dos nossos erros não caiam sobre nós. A sua mão misericórdia irá nos salvar, como salvou a Ló, tirando ele da cidade, e vai tirar também do buraco que nós talvez tenhamos nos enfiado, nos afundado. Mas as consequências vão prevalecer. Precisamos entender isso. Por isso, não podemos hesitar. Versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meus senhores, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar, em hebraico, significa pequena ou insignificante. Esse é o significado de Zoar em hebraico. Era uma cidade insignificante, pequena. Mas foi lá que Ló foi buscar refúgio, naquela cidade. E às vezes olhamos para determinados lugares, imaginamos, desse lugar pode sair alguma coisa boa de lá. Assim como falaram para o apóstolo André, quando foi apresentar Jesus: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E veio aquele que salvou nossas vidas, aquele que morreu na cruz, aquele que dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo, e que vem dividindo até hoje tantas e tantas histórias, como as nossas que estamos aqui, ou que estão nos ouvindo, que tivemos nossas vidas transformadas e nossa história dividida, sim, de comunidades carentes, sim, de pessoas, às vezes na rua, no sinal que paramos e vemos pessoas pequenas, insignificantes aos nossos olhos, julgando com o nosso olhar. Sim, dali pode sim vir coisas maravilhosas. Dali sim pode vir pessoas que transformem, que sejam transformadas e que transformem vidas.
através do seu testemunho, assim como deve ser o nosso, um testemunho transformador, independente da nossa insignificância diante da sociedade, independente dos olhos que nos veem na condição, às vezes desfavorável que estamos, precisamos sim fazer a diferença, levar segurança para as pessoas. Não podemos ver pessoas ou lugares pequenos que julgamos insignificantes e achar que de lá não pode vir nada de bom. Pode sim. Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E quantas vezes esquecemos que somos novas criaturas e simplesmente olhamos para trás e voltamos a cometer erros que cometíamos antes da nossa transformação. E determinadas pessoas, quando se veem ou quando olhamos, simplesmente são como colunas de sal, porque voltaram a cometer os mesmos erros do passado. Olharam para trás, não seguiram em frente, não mudaram sua rotina, não mudaram sua vida, apesar de toda a transformação, apesar do significado do batismo, de morrer para o mundo e de voltar à vida como nova criatura, voltam a cometer os mesmos erros do passado. Esquecem do dia da sua transformação, do seu compromisso, e se tornam colunas de sal, porque cometem os mesmos erros. Precisamos olhar para frente. Não podemos simplesmente olhar para trás e voltar a cometer os mesmos erros de antes. Não. Precisamos sim da transformação de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, e olhar para frente e seguir como novas criaturas que nos tornamos, procurando melhorar cada vez mais, não somente para Deus, principalmente para Deus, mas não somente, mas também dando bom testemunho, nos tornando vivos e presentes na vida das pessoas. Assim precisamos atuar no mundo, assim precisamos compartilhar nosso compromisso diante do nosso testemunho pessoal, diante do compromisso que temos com Deus, representando isso diante da nossa comunidade de fé, dos locais onde estamos inseridos, nos nossos trabalhos, faculdade, academia, onde estivermos, que parte na condução. Não podemos olhar para trás, cometer os mesmos erros, mas precisamos mudar nossas atitudes para que outras pessoas também possam ser alcançadas e transformadas pelo poder de Deus que também nos alcançou e nos transformou. Versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deixa eu lembrar uma coisa para todos nós. Um dia estaremos todos diante do juízo de Deus. Alguns para condenação eterna,
outros para a salvação. E tudo o que queremos é o quê? Que Deus se lembre de nós, assim como lembrou-se de Abraão. Por isso, salvou Ló. Queremos também sermos salvos, queremos que Deus lembre-se de nós. Por isso precisamos ter comprometimento com Deus. Por isso precisamos fazer também a nossa parte perante Deus e perante a nossa comunidade de fé e diante da sociedade. O nosso testemunho é sim imprescindível. Precisamos não somente da nossa transformação, mas precisamos também que o nosso testemunho transforme outras pessoas. Precisamos sair daqui apresentando bom testemunho para todos que estão próximos de nós, nos observando, para que também possam ser transformados. E principalmente mantermos nossos compromissos com Deus, para que Ele se lembre de nós, para que nesse dia em que estivermos diante dEle, Ele possa se lembrar do nosso nome, lembrar-se de nós. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas não chegaram esse ano? Quantas pessoas hoje já morreram? Quantas mortes? Claro, sim, principalmente por conta da pandemia, mas também de acidentes e de outras doenças. E quantas pessoas mais, talvez mesmo entre nós, não terão oportunidade de ver o próximo ano, ou o próximo dia. A gente não sabe, ninguém sabe. Por isso precisamos ter compromisso com Deus, não podemos levar numa brincadeira. Nosso compromisso com Deus é diário, é sério. Que possamos sair daqui nesta manhã entendendo que precisamos talvez mudar nossas atitudes, não olhar para trás, não cometer os mesmos erros, mas seguir em frente com um bom testemunho transformador, capaz de alcançar outras e tantas pessoas quanto pudermos. Não para que a sociedade nos veja diferente somente por isso, mas para que a sociedade possa ser transformada através de nós. Onde estivermos, em que posição da sociedade estamos, onde estivermos inseridos, precisamos levar Deus a sério, precisamos manter nosso compromisso com Ele, principalmente no momento que estamos vivendo, que não sabemos o dia de amanhã, não podemos prever o que vai acontecer, não podemos simplesmente sermos negligentes com a vida de tantas pessoas que estão próximas de nós, que nós amamos, nem com nossas vidas. Não podemos negligenciar a palavra do Senhor, o nosso compromisso com Ele, que possamos mudar nossas atitudes, que possamos levar a sério o nosso compromisso com Deus, que possamos olhar em frente, dando bom testemunho para quem está ao nosso redor, que possamos ser transformados e sermos usados para que outras pessoas também possam ser transformadas. Amém.